enfisema muito avançado, bronquites fora de controle, crianças muito miudinhas que são desnutridas, e pessoas que têm algum grau de imunodeficiência induzido, por exemplo, por uma quimioterapia. Então, essas pessoas, elas são as que são um pouco mais sujeitas a terem quadros um pouco mais agressivos de gripe. E por isso que todas elas recebem a indicação de receber vacina contra a gripe todo ano, além das pessoas acima de 60 anos. Essas aí sim o senhor indicaria, se puder, evitar a viagem para os locais, para México, Estados Unidos, locais onde há o vírus circulando. Até um pouco mais, a gente vai ter uma ideia mais clara do que está acontecendo. Aí vem a pergunta da Tuca Andrade, de Jundiaí. Obrigado pela pergunta. Ela disse que a filha dela acabou de voltar do México e precisa ir para lá de novo, que está fazendo um curso, agora no segundo semestre. Qual é o risco que ela corre? O risco é de estar num ambiente onde o vírus está circulando, sem dúvida alguma. É um vírus novo, não existe vacina, as pessoas não têm imunidade e podem contrair o vírus. O que tem aí intrigado é o fato da mortalidade no México estar maior, por exemplo, do que a mortalidade nos Estados Unidos e Canadá, que são locais onde tem grande número de casos, né? É isso que ainda não temos resposta. Aí tem uma pergunta de um telespectador, eu não sei se ajuda a gente a entender. O Jorge é aqui da capital de São Paulo. Gostaria de saber se uma população humana desnutrida, sem acesso à saúde, tem mais chance de desenvolver um tipo de vírus como o da gripe A. O México, a gente sabe, é menos desenvolvido que Estados Unidos e Canadá. Tem alguma coisa a ver? E ele pergunta também sobre os aglomerados dos rebanhos de porcos. A concentração muito grande, se isso aí ajudou a desenvolver a doença e se algo semelhante poderia ocorrer no Brasil, onde se cria também muito porco. A pergunta do Jorge. Obrigado, Jorge. Vamos lá, Jorge. Cada uma... A primeira delas é sobre um local onde tem pessoas mais desnutridas. Evidente que populações mais fragilizadas estão sujeitas a ter problemas maiores com a gripe, mas com qualquer outra doença. Então, por exemplo, a principal preocupação nesses locais não é nem tanto gripe. Você vai em algumas regiões muito pobres da África, os principais problemas de saúde são HIV e malária, para não dizer febre amarela e vários outros problemas que circulam por lá. Então, é claro que o vírus da gripe pode atingir mais essas pessoas. Sobre os porcos, outra vez, queria repetir, esse evento de transmissão de um vírus do porco para o ser humano é uma coisa rara de acontecer. Existem aglomerações de rebanhos de porcos no mundo inteiro. E deu azar dessa transmissão ter ocorrido no México. E, aliás, várias das outras transmissões a gente viu em outros locais do planeta. Por exemplo, os principais exemplos que a gente costuma ver em surgimento de novos vírus da gripe são do Sudeste Asiático, por exemplo. Das gripes aviárias, né? Pois Porque lá elas criam em ambientes urbanos, misturadas com... Agora, pode acontecer no Brasil um vírus novo de gripe? Claro. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E, infelizmente, a gente não detém o conhecimento suficiente hoje para antecipar a ocorrência disso e para evitar que isso ocorra. Muito bem, eu queria pedir para o Dr. Raul suas considerações finais, se a gente pudesse fazer um alerta aí final para o nosso telespectador, que a gente vai agora trocar de assunto. Então, para encerrar essa parte da gripe e a sua participação. Eu acho que é interessante aí, nesse caso não entrar em pânico, não há motivo de entrar em pânico. Nós não temos casos no Brasil, né? Essa discussão toda levanta o gancho sobre as diferenças do que são as infecções de gripe, que é um pouco mais intensa e merece vacina, as infecções comuns, resfriados comuns, né? Que são eventos passageiros, né? E até os quadros respiratórios, outros de rinite, que muita gente considera gripe e acaba se automedicando, né? Com remédios, vai à farmácia que não tem indicação. Então a ideia aí é acompanhar as informações, que eu acho que têm sido muito ponderadas na mídia. A mídia vai trazer essas informações, é importante, e não tem sido informações no sentido de causar pânico, tem sido no sentido de informar. E nesse caso eu tenho achado bastante interessante. Muito bem, quero agradecer a participação do Dr. Raul Henrich Melo, que é da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Rapidamente, doutor Esper, se eu fosse dar uma última palavrinha para o nosso telespectador sobre a gripe suína. Eu queria dizer para todo mundo que a melhor arma que a gente tem contra o vírus da gripe, mas contra qualquer outro vírus ou doença, é a informação. E a gente tem que buscar informação em fontes fidedignas, procurar se nutrir dos dados de origem confiável para poder combater.
E a outra coisa é que talvez essa epidemia que aconteceu agora se torne um marco na saúde pública mundial no combate à gripe. Porque é a primeira vez que a gente vê um surto ou agora uma epidemia de um vírus novo transmitido entre humanos desde o conhecimento que a gente acumulou nos grandes epidemias que aconteceram no passado. E eu acho que o que está acontecendo agora, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, vai servir de um exemplo que a gente tem que aproveitar ao máximo para poder entender como essas coisas acontecem e como é a melhor forma de reagir. E isso a gente ainda não sabe direito, nenhum país está totalmente preparado para uma grande pandemia, e isso aqui pode servir, a gente tem que aproveitar uma oportunidade como essa para aprender o máximo possível para se preparar para outros eventos que virão acontecer no futuro. E torcer para a gente conseguir evitar o máximo possível a evolução dessa doença. Eu queria agradecer muito ao Dr. Esper Callas, que é infectologista da Faculdade de Medicina, acertei, Callas, da Faculdade de Medicina da USP, e o Dr. Raul Henrich Melo, da Unifesp. E até uma próxima oportunidade, a gente certamente vai voltar a tocar nesse assunto. Eu tenho aqui alguns e-mails que a gente não conseguiu ler. O Rildo, de Pernambuco, obrigado. O Rildo, o Eliseu, de São José dos Campos, e a Michele, do Rio Grande do Norte. Obrigado pela participação. Eu vou encaminhar aqui para os nossos convidados. Continue com a gente. No próximo bloco nós vamos falar sobre o papel do Irã no mundo e as relações entre brasileiros e iranianos. Já, já. Estamos de volta ao vivo com a entrevista Record Mundo. Agora nós vamos mudar de assunto para falar sobre o Irã, país cada vez mais importante na geopolítica mundial, com eleições marcadas para o próximo dia 12 de junho. A dúvida é saber quais são os rumos políticos e religiosos do Irã. O atual presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, chegaria ao Brasil nesta quarta-feira para assinar acordos bilaterais com o Brasil. Só que o encontro foi adiado no fim da tarde de hoje. Uma nota do Itamaraty diz que a visita foi cancelada a pedido do governo do Irã. Polêmico, o presidente iraniano chegaria ao Brasil sob protesto de entidades ligadas aos direitos humanos, que já realizaram manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo nos últimos dias. Recentemente, o presidente iraniano acusou Israel de racismo contra os palestinos, isso durante uma conferência da ONU. Bom, hoje nossos convidados vão nos ajudar a responder como essa aproximação com o Irã poderia beneficiar ou prejudicar o Brasil e também qual a vantagem que o presidente iraniano estava vendo numa visita ao Brasil. Eu queria então agradecer a presença do do Marcos Alan Ferreira, que é cientista político da ESPM. Obrigado pela presença. Obrigado. E também do Renato Costa, que é da Universidade de São Paulo, formado pela Universidade de São Paulo e professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Então a primeira pergunta, você já tem pistas? A nota aqui que eu tenho do Ministério das Relações Exteriores do Brasil não dá motivo para o cancelamento, o que é praxe, né? Em geral não se dá o motivo exato. Por que será que ele cancelou na véspera da chegada? Eu imagino que a chancelaria iraniana também mediu muito bem a consequência do Ahmadinejad visitar o Brasil, né? Foi percebido que os protestos que ocorreram nos últimos dias por parte de entidades de direitos humanos, pela comunidade judaica, foi um indicativo de que talvez não seria bom para a imagem do presidente, perto de um período de eleições, vir ao Brasil e com isso desgastar a sua imagem frente a uma eleição que vai ser bastante acirrada dentro do Irã. Por quê? O que ele vinha colher aqui no Brasil, doutor Renato? Então, na verdade, eu acho que quem obteria mais vantagens com essa visita seria o presidente iraniano. Hoje o presidente Lula, ele goza de um certo prestígio internacional e é justamente ao contrário do que se passa com o presidente iraniano. Então, essa visita, se não tivesse tido esses protestos e não tirado essa celeuma e tal, ele poderia, colando a imagem ao presidente Lula, obter uma certa melhora de como ele está sendo visto internacionalmente. Até porque ele saiu-se muito mal depois, né, das últimas declarações em Genebra. Agora, e daí por que no último momento então cancelou? Por causa dessas manifestações? Isso teria sido decisivo? Será? Eu acredito que sim. Teve um peso nesse momento. Porque até então não se sabia
como a população brasileira iria reagir. Evidente que a gente tem grupos que são politicamente ativos, né? Mas poderia, de alguma forma, a passagem do presidente por aqui ficar somente no âmbito político. E era o que ele esperava, de certa forma. Agora, os empresários parece que mantiveram a visita, é o que está na nota aqui do Itamaraty, pelo menos. A comitiva de empresários do Irã, aqui olha, a programação empresarial prevista para realizar-se em paralelo à visita está mantida. Empresários brasileiros e iranianos terão nos dias 5 e 6 de maio encontros em São Paulo e Brasília. Portanto, o foco do comércio se mantém. Não sei se o Brasil tem trocas importantes com o Irã, ou se pelo menos se pretende abrir algo importante. Tem alguma área onde Irã e Brasil possam trabalhar em conjunto? Hoje em dia são parceiros importantes, né? Talvez um dos principais parceiros do Brasil no Oriente Médio. E o comércio entre os dois países se resume principalmente a questões alimentícias, né? Exportação de produtos brasileiros para lá e alguns produtos manufaturados, mas mesmo assim ainda a expressividade da balança comercial ainda é limitada, comparada com negócios que o Brasil tem com outros países. Né? A gente já tem muitas perguntas, inclusive durante a tarde a gente pediu que o telespectador se manifestasse, mandasse a opinião dele sobre a visita, porque a gente ainda tinha a perspectiva da visita do presidente iraniano quando algumas dessas perguntas chegaram. E tem gente aqui protestando. Olha, o Antônio de Recife considera um atraso para a sociedade brasileira esta visita, um representante de país que promove e apoia atos terroristas. Não sei se dá para a gente dizer com essas palavras, mas é a afirmação de Antônio Pires, do Recife. Tem gente aqui protestando contra o governo, diz que o governo estende o tapete vermelho para receber o presidente do Irã, que é conhecido mundialmente como patrocinador de atentados. É o Miguel Barbosa, de Campina Grande, na Paraíba. Dá para afirmar isso em relação ao presidente do Irã? Olha, eu acho que a posição mais sensata que nós tivemos com relação à presença do presidente iraniano no Brasil foi do ministro Celso Amorim, né? Porque ele colocou bastante claramente de que você não pode selecionar as pessoas que visitam o seu país somente pelo posicionamento deles. Você, evidentemente, dentro do âmbito político e diplomático, o Brasil se pronunciou com bastante veemência contra o pronunciamento do Ahmadinejad. Porém, você não pode cessar os seus laços diplomáticos. O Brasil já mantém esse relacionamento comercial com o Irã, que também já visitou outros chefes de Estado que são tidos também como patrocinadores do terrorismo, como é o caso do presidente sírio. Né? E nem por isso o Brasil deixou de assumir uma postura mais enfática com relação ao seu posicionamento contra o terrorismo e contra o apoio dele. Né? Agora, tem manifestações contrárias. Aqui eu vou ler agora o outro lado. Telespectadores, Daniel Pinheiro. Quanto mais presidentes estiverem interessados no Brasil, melhor. Aí tem a observação da Mara, de São Paulo. É inadmissível que países ocidentais com governos pseudo-democráticos queiram transformar esses países em miniaturas dos Estados Unidos, aplicam sanções ao Irã. Então, ela está protestando contra essa visão de que não pode, porque os Estados Unidos não se dão bem com o Irã, o Brasil não pode se relacionar com o Irã. É a opinião da nossa telespectadora que eu deixo registrado aqui. O Miguel, de Aracaju, em Sergipe, tem uma visão ainda mais enfática. Gostaria de saber se não é falso moralismo e hipocrisia permitir que o Estado judeu, ele se refere ao Estado de Israel, possa possuir armamentos nucleares e estabelecer um governo que... deixa eu ver aqui, que ele diz que... E o Irã não poderia receber? O resumo é esse, Miguel, você me desculpa, está muito grande aqui. Quer dizer, tem essa questão também, né? Quer dizer, o Irã é acusado de estar desenvolvendo armas nucleares. Agora, outros países pelo mundo têm, o Estado de Israel tem. Então o Brasil não pode se relacionar com o Irã por causa disso? Quer dizer, como é que fica isso? Talvez a grande contradição aí é que o Brasil, tradicionalmente, nos fóruns internacionais, tem defendido valores como democracia e direitos humanos. Algo que o governo iraniano claramente tem violado, falando especificamente de direitos humanos, com relação às mulheres e a minorias religiosas. A gente não pode esquecer, por exemplo, que uma das perseguições religiosas mais repugnantes que acontecem hoje no mundo é contra a minoria Bahá'í, uma religião que surgiu dentro do Irã no século XIX, prega princípios pacíficos, mas por conta de ser considerada uma apostasia por conta dos ayatolás, essa minoria é perseguida e hoje temos inclusive diversos Bahá'ís presos em algumas prisões iranianas, lá, né, detidos em algumas prisões iranianas, simplesmente por defender sua religião. A mesma coisa acontece com outras minorias, como os homossexuais dentro do Irã e também outras minorias religiosas. Então é um aspecto também a se levar em consideração, né? O Brasil tradicionalmente defende esses valores e nesse sentido
faz sentido para o Brasil receber um chefe de Estado que tem violado alguns direitos humanos fundamentais, né? É uma questão que se coloca e que muitos têm discutido aí. Se fosse assim, não podia ter relações com a China. Não, exato. Ou com os Estados Unidos de Bush, que apoiava a tortura aqui na base de Guantánamo, em Cuba. E eu acho que essa questão, o telespectador ele pontuou bem, porque hoje tem que ser analisado também a partir da situação geopolítica. O Irã, ele tem outros adversários que são que tem esse potencial nuclear. Então o Estado de Israel, que hoje é apontado como o principal inimigo do Irã, ele tem, ninguém sabe exatamente o número de ogivas nucleares, mas são muitas, né? Você tem uma Índia, você tem um Paquistão, você tem uma China, que apesar de manter algum relacionamento com o Irã, eles são potências nucleares. E o que os iranianos questiona é justamente isso. Existe um acordo de não proliferação de armas atômicas, mas até que ponto isso vai atender aos interesses nacionais? E como é você estar ilhado por outros estados que têm um potencial? Historicamente a gente sabe que, apesar dos países que têm esse potencial nuclear, ele serve mais para que você alcance um status diferenciado. Não necessariamente ele vai utilizar isso. O argumento é ao contrário, né? O argumento do Ocidente e dos israelenses e também norte-americanos é de que armas atômicas em mãos de ayatollahs, né, usado de uma forma pejorativa, seria um risco. Mas outros países também têm armas atômicas e nem por isso nós tivemos uma guerra nuclear. Muito bem. A gente está falando aqui do cancelamento da visita. Eu queria que a gente assistisse uma reportagem justamente sobre isso. O presidente do Irã desistiu de vir ao Brasil. O cancelamento da visita intrigou a diplomacia brasileira, mas causou alívio em outros setores da sociedade. Não adiantou ensaiar honrarias no Itamaraty e nem protestos. Mahmoud Ahmadinejad não virá. Está adiada por tempo indeterminado a visita do presidente do Irã. O comunicado oficial, ditado ao embaixador iraniano e encaminhado ao presidente Lula, diz que tudo fica para depois da eleição no Irã, prevista para junho, mas não dá nenhuma explicação para o adiamento. Foram 2 anos de tratativas para a visita de Ahmadinejad ao Brasil e, embora os diplomatas brasileiros tentem passar a noção de que o adiamento não tem nada de anormal, o fato intrigou altas esferas no Palácio do Planalto e aqui no Itamaraty. Mas houve alívio em outros setores. Entre judeus, homossexuais, evangélicos e defensores dos direitos humanos, Ahmadinejad é uma unanimidade. Condenação total. Em plena ONU, ele pôs em dúvida a existência do massacre de judeus na Segunda Guerra. O Brasil sustenta que quer ampliar relações comerciais com o Irã e que o adiamento não vai frustrar os encontros empresariais, que ficam mantidos, mas promete guardar distância dos pontos de vista políticos do iraniano. O Brasil é um país soberano, com uma política externa própria, que convém aos interesses nacionais e não aos interesses nacionais de terceiros países. Aí ficou a dúvida realmente entre os círculos, inclusive nos círculos diplomáticos brasileiros. Só aqui registrando a opinião também de Juarez da Silva Campos, de Pedregulho, no interior de São Paulo. Ele diz: nosso país deixou muito de ser espectador dos acontecimentos mundiais. É justo que o Brasil receba bem o presidente do Irã. A essa altura não vai receber mais, mas ele estava se pronunciando a favor da visita do presidente iraniano. Já o Valdecir Oliveira: acreditamos que esta visita pode prejudicar a imagem do Brasil aos olhos do mundo. Então, tem opiniões aí bastante divididas realmente em relação a essa visita. A gente daqui a pouco vai continuar nesse assunto, até tentando entender um pouco mais o papel do Irã ali no Oriente Médio, qual é o papel na geopolítica mundial e o que muda com Obama agora na presidência. O Irã era chamado integrante do eixo do mal pelo governo Bush, e com Obama, será que vai ter mais diálogo? É o que nós vamos ver logo depois do intervalo. Voltamos já tratando do Irã no mundo. Até pouco. Bom, estamos de volta com a entrevista Record Mundo. Nosso assunto era a visita do presidente do Irã ao Brasil, visita que foi cancelada. Muitas perguntas, comentários de telespectadores. Antes da gente seguir aqui com a nossa entrevista, Mauro Peixoto, de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Obrigado, Mauro. Lamento o cancelamento da visita. Um chefe de Estado de um país importantíssimo no Oriente Médio. A Mara, de São Paulo, está brava com a comunidade judaica que fez protestos contra o presidente do Irã. Ela fala: onde é que estava a comunidade judaica, os movimentos ligados aos direitos humanos, quando Israel invadiu, bombardeou e aniquilou crianças palestinas? É o registro da Mara.
Célia de Niterói, também reclamando dos protestos da comunidade judaica, diz que recentemente houve uma exposição de armas de Israel no Rio Centro, ela é de Niterói, né, então ali perto, houve protestos e a mídia nem divulgou. Bom, mas aqui tem uma pergunta também, não, aí tem o outro lado, José Carlos de Azevedo, de Piracá, em São Paulo, prejudica o Brasil esse relacionamento com o Irã? Ele pergunta o que o Brasil ganharia em troca nesse relacionamento com o Irã? Petróleo? Aí ele faz algumas observações aqui duras contra o presidente iraniano. Obrigado, José Carlos de Azevedo. Então, eu gostaria que a gente explicasse para o nosso telespectador um pouco mais qual é a importância do Irã. Muita gente fala árabe, não é árabe, né? É muçulmano, mas não é árabe, né? Acho que era bom explicar isso, né, professor? Primeiro que culturalmente a cultura persa é diferente da árabe, né? Isso é muito importante que se pontue. Inclusive uma cultura riquíssima, que teve já impérios importantes na história, descritos inclusive em livros como o Antigo Testamento, né? Então, a história do que é a Pérsia é algo que a gente não pode deixar de levar em consideração. Levando em consideração também aspectos de segurança, o Irã é um país que está estrategicamente localizado na Ásia Central, né? Isso também faz com que ele tenha uma importância fundamental no mundo hoje, não só por conta da sua história e da sua cultura riquíssima, como eu já pontuei aqui, mas também pelo ponto estratégico que ele está no globo, bem na Ásia Central, e também como um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Bom, professor Renato, a pergunta até do Eliseu, ele diz que é estudante de Relações Internacionais, mora aqui em São Paulo, ele lembra que é uma república islâmica xiita, o Irã, a religião xiita. Podíamos explicar isso para o telespectador também. Exato. É um país importante, um país xiita. A maioria dos países em volta é de sunitas, né? Que é um outro ramo, né? Exato. Quando houve a cisão dentro do mundo muçulmano entre sunitas e xiitas, a grande maioria tornou-se sunita. E hoje nós temos o Irã com uma maioria mais 98, 99% de xiitas, só que xiitas, como o professor bem pontuou, xiitas persas. Nos outros estados, nós temos uma grande maioria de xiitas no Líbano, nós temos no Bahrein e no Iraque, que o sul do Iraque é praticamente formado por xiitas. Então, a grande potência xiita é o Irã no mundo, né? Exato. Ali eles, de certa forma, eles passaram a obter um destaque diferenciado, até porque com a ascensão do Ayatollah Khomeini e depois a instauração da República Islâmica, passaram a ser um referencial para todos os xiitas do mundo, né? Então eu queria entrar num outro ponto importante, rapidamente, que o nosso tempo vai se esgotando. George Bush classificava o Irã como integrante do eixo do mal. Com Obama, o que muda? Obama já manifestou interesse de negociar com o Irã. Vai ter negociação? O que você acha? Ao que tudo indica, sim, né? Eu acho que um passo importante que o governo Obama deu foi, por exemplo, entender melhor da cultura iraniana e, por exemplo, disseminar uma mensagem no Ano Novo Persa, que é o Nauruz, né? Um ano novo que tradicionalmente é comemorado no Irã há séculos, né? E que faz com que o novo governo mostre de alguma maneira ali que também conheça a cultura iraniana, não está simplesmente fazendo acusações aqui e acolá, mas mostrando que quer negociar e sabe como negociar. Acho que foi talvez, exatamente. E muda muito com Obama ou é algo mais teórico? Não, muda completamente. Eu concordo com o que o professor apontou, porque como na administração Bush, infelizmente, você empurrava o empurrava o Irã para um posicionamento cada vez mais radical. E o Islã também, né? Na verdade, um braço do islamismo, né? E conforme houve essa abertura com essa mudança de administração nos Estados Unidos, possibilitou que houvesse essa aproximação, né? Diante da administração Bush, era impossível se negociar. Era entendido como países do eixo do mal. Então, a partir daí, você dava uma certa liberdade até para que um político como Ahmadinejad se pronunciasse com mais veemência e apresentasse como o grande Satã, algo que você tem que exterminar. Isso, pelo jeito, mudou. Eu queria agradecer muito, então, a presença, a participação do professor Renato Costa, que é graduado em Relações Internacionais, é também mestre e doutorando em História Social pela USP e professor da Escola de Sociologia e Política. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores, professor. Obrigado, Rodrigo, foi um prazer. Prazer foi nosso. O professor Marcos Alan Ferreira, que é da ESPM, também mestre em Relações Internacionais, doutorando em Ciência Política, professor da ESPM. Obrigado pela participação, professor. Obrigado a você. Até uma próxima oportunidade. Bom, hoje a Record News convidou os telespectadores a responder uma enquete se acreditavam ou não que a aproximação com o Irã
poderia prejudicar a imagem do Brasil no exterior. Resultado até aqui, 60% dos internautas eram favoráveis à visita do presidente iraniano e 40% manifestaram opinião contrária. Está aí o registro, Entrevista Record Mundo de hoje fica por aqui. Agradecemos a participação dos nossos convidados e a sua participação enviando muitas perguntas, algumas não puderam ser feitas, eu vou repassar aqui aos nossos convidados. Semana que vem tem mais. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.